Olá, meus queridos irmãos do Grupo de Oração Espírito Santo da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui de São Paulo. Que alegria poder estar com vocês, ainda que à distância, por conta deste tempo de quarentena. Parabéns a vocês pelos 33 anos deste abençoado grupo de oração. Muito bom estar com vocês mais uma vez, para poder falar sobre família, né? Eu sou Ítalo Fazanello, fundador da comunidade Sagrada Família, aqui de São Paulo. Temos 26 anos de fundação, nosso carisma, ser família, comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, né? Sendo o rosto da Sagrada Família de Nazaré no mundo. Tenho hoje 55 anos, sou casado há 31 anos e meio com a Rosana. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Perdemos 2 durante a gravidez, e são vida humana, né, que precisam entrar na conta. Nossos 2 filhos mais velhos, a Regina e o Paulo, já são casados, nos deram 3 grandes presentes. Nossos netos, o Miguel, a Antonella e o Guilherme. Ainda temos a Miriam e a Natália, solteiras, com 20 e 16 anos. Então, uma alegria muito grande poder partilhar um pouco da nossa vida, da nossa família, do nosso carisma. E de um modo especial hoje, falando de família, vamos olhar para uma família especial. Os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, os santos Luís e Zélia Martã, que estão aqui conosco. Também reforço aqui, olha, a presença das suas relíquias, relíquias de primeiro grau, né? Um pedacinho do corpo de Luís e um pedacinho do corpo de Zélia. Trago até mais próximo da câmera aqui para que você possa contemplar, né? Um pedacinho do corpo de cada um deles, relíquias de primeiro grau, e que hoje são um canal especial da bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. Obviamente, também aqui temos o grande modelo de família proposto por Deus, que é a família que Ele escolheu para Ele, a Sagrada Família de Nazaré. Ela é o grande modelo. Para chegar a esse modelo, nós temos aqui os nossos mediadores, colocados por Deus, Luís e Zélia Martã. A santidade é possível a santidade na família, a santidade pessoal e a santidade na família, a santidade no matrimônio. Luís e Zélia vão nos responder a isto com a sua vida. Mas, em primeiro lugar, a palavra de Deus deixa muito claro, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, São Paulo, coloca de uma maneira muito direta e muito clara qual é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu acho que um versículo mais claro que esse é impossível, né? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Podemos recordar também Levítico 19, 20, 21, quando o Senhor vai dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, vocês serão santos como eu sou santo. Ou ainda, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 4, que vai dizer que sem santidade ninguém vê a Deus. E se nós estamos aqui, como diz a liturgia, nas estradas do mundo rumo ao céu, e queremos um céu, uma vida eterna junto de Deus, é necessária a santidade. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Bem, falando dos santos Luís e Zélia Martã, que foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 18 de outubro de 2015, portanto, agora neste ano de 2020, 5 anos vão se completar da sua canonização. É o primeiro casal na história da Igreja a ser canonizado juntos. Então, aí nós temos a Igreja que nos mostra um exemplo de santidade vivida no matrimônio e na família. De uma forma bastante resumida, porque o nosso tempo é mais curto hoje, né? Em uma outra oportunidade a gente vai aprofundar muito mais sobre a vida de Luís e Zélia. Quem foram Luís e Zélia?
Primeiro, viveram no século XIX, naquela região chamada Normandia, na França, em Alençon. Alençon fica a 180 quilômetros de Paris, 190 quilômetros de Paris e a 90 quilômetros de Lisieux. Lisieux é mais conhecida porque foi onde Teresinha viveu no Carmelo, morreu ali. Lisieux ficou mais famosa, mas a cidade de Alençon é muito importante porque onde viviam Luís e Zélia, onde eles se conheceram, onde eles se casaram, tiveram seus filhos, né? A terra natal de Santa Teresinha, enfim, de uma forma assim mais didática para você se localizar geograficamente e também no tempo. Luís e Zélia, como alguém ou pessoas que fizeram experiência do amor de Deus desde a sua juventude, tinham um profundo desejo de santidade. Eu quero ser santa, vai dizer Zélia em uma das suas cartas. Luís vai dizer, eu tenho um objetivo na vida, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo para a maior glória de Deus, Deus o primeiro a ser servido. Enfim, tinham este profundo desejo. E nós estamos falando do século XIX, e esse desejo de santidade deveria desembocar aonde? Quem queria ser santo acabava indo para a vida religiosa, se tornava padre, religioso, religiosa. E como eu costumo brincar, o resto ficava condenado ao matrimônio. Mas não diziam isso, mas parece que a mentalidade da época era um pouco esta. E por causa do seu desejo de santidade, provocado por essa experiência do amor de Deus, Luís e Zélia procuraram a vida religiosa. Porém, não foram aceitos, graças a Deus. Deus tinha outros projetos para eles. E numa primavera de 1858, isso era abril de 1858, numa das pontes que cruza o rio Sarthe, lá na cidade de Alençon, a chamada Ponte de São Leonardo, hoje conhecida como Ponte do Encontro, de um lado vinha Luís, de outro lado vinha Zélia. Eles não se conheciam. Zélia era rendeira, do Ponto de Alençon. É uma renda muito delicada, muito fina, admirada, apreciada pela alta sociedade de Paris. Ela abriu esse negócio próprio, familiar, para poder ajudar a família, abriu com a sua irmã, que depois se tornou religiosa, e Luís era relojoeiro. Morava com seus pais também e tinha sua relojoaria e joalheria. Então, eles não se conheciam, apesar da mãe de Luís ter conhecido Zélia no curso do Ponto de Alençon. Quando eles se cruzam, no coração de Zélia, uma voz interior diz a ela, foi ele que eu preparei para você. E dali 3 meses eles estavam casados. Eles se casaram no dia 12 de julho, na verdade, à meia-noite do dia 12 de julho para o dia 13 de julho de 1858. A festa litúrgica deles ficou determinada pela igreja no dia 12 de julho. Então, 12 de julho, nós comemoramos na liturgia Luís e Zélia Martã. São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. Eles levaram para o matrimônio esse desejo de santidade. Por causa da mentalidade da época, e aí nós entendemos sim a atitude deles, eles de comum acordo acabaram vivendo durante 10 meses como irmãos, vivendo a castidade total. Por causa do desejo de santidade, repito, nós temos que entender isso dentro do contexto da mentalidade da época. Mas, ajudados por um confessor, eles resolveram consumar o matrimônio e passaram a ter os seus filhos. E Zélia mesmo dizia assim, queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Numa das suas cartas, já temos 5 e não desistimos de ter outros 4 ou 5 filhos. Enfim, quando Zélia ela escreve esta carta, ela diz assim, quando nós tivemos os nossos filhos, percebemos que nada mais na vida nos era pesado e nós vivíamos somente para eles. Então eles começaram a perceber a alegria dos filhos, a alegria da família. E foi justamente nesse ambiente familiar
que eles viveram a santidade. Santa Teresinha, ela tem uma frase famosa dela que vai dizer assim: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Eu nasci numa terra santa, vai dizer Santa Teresinha num outro escrito seu, né? Nós encontramos isso tudo nas obras completas de Santa Teresinha. Tanto ela como as filhas, que têm vários testemunhos, foram as primeiras, costumo eu dizer, as primeiras a canonizar os seus pais, as primeiras a testemunhar, a perceber, a viver, né, a santidade dos pais que foi derramada sobre as filhas. Vejam, a grande Santa Teresinha, a maior santa dos tempos modernos, como disse o Papa São Pio X, a maior santa dos tempos modernos. Ou, por exemplo, a filha Leônia, né? Leônia, a filha difícil, de um caráter, de um temperamento difícil, uma menina com um comportamento muito complicado, além de ser agravado por vários problemas de saúde, por uma empregada que complicou bastante a vida dela, que a mantinha sob ameaças, e Zélia até chega a escrever: não sei mais o que fazer com essa menina, mas não vou desistir. O bom Deus há de transformar a vida da minha filha. Então, Luís e Zélia nunca desistiram de Leônia, sempre rezaram por Leônia e deram exemplo. Leônia, num dado momento da sua vida, tem uma grande transformação de vida, entra para a vida religiosa, assim também como as suas irmãs, Maria, Paulina, Celina e Teresinha foram para o Carmelo, e Leônia foi para a Visitação, né? O mosteiro da Visitação, se tornou visitandina e viveu uma vida santa. E nós temos hoje o processo de canonização dela aberto, né? Nesse momento, esse processo já está em Roma, já foi encerrado o processo diocesano, já foi para Roma. Existem milagres sendo analisados em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, que podem se tornar um milagre da beatificação de Leônia. A filha difícil vai para os altares, junto com seus pais e com a sua irmã. Está aí, um dos segredos educativos de Luís e Zélia era justamente isto, educar para o céu, ou seja, educar nos valores evangélicos, educar nos valores espirituais. Educar para o céu não é educar filhos alienados, mas é educar nos valores do Evangelho. Aí está a pedagogia de Luís e Zélia Martin, que sobretudo era feita através do exemplo. A vida de Luís e Zélia é o maior e mais fundamental elemento da educação das suas filhas, né? Isso foi muito importante. Hoje se torna também exemplo para nós. Como que Luís e Zélia viveram essa santidade? Viveram a santidade no cotidiano. Esta é a grande profecia da vida de Luís e Zélia, viver a santidade no cotidiano. Como é viver a santidade no cotidiano? O que é viver a santidade no cotidiano? O Papa Francisco recentemente escreveu um documento sobre a santidade, Gaudetis et Exsultate. Nesse documento, o Papa Francisco ele diz: o que é santidade? A santidade é fazer de modo extraordinário o ordinário. E ele mesmo pergunta e responde: e como que eu posso fazer de modo extraordinário o ordinário? Aí o Papa Francisco usa Teresinha, do Menino Jesus. Ou seja, colocando amor em todas as coisas que você faz, desde as pequenas coisas, você consegue transformar o ordinário em extraordinário. Assim viveram Luís e Zélia Martin, no ordinário. São os santos do ordinário, no ordinário da vida, no ordinário do matrimônio, no ordinário dos seus negócios, no ordinário da educação dos filhos, da abertura à vida, no ordinário da vida ativa que eles tinham na sua paróquia e na sociedade onde viviam. Eles viveram a santidade, ou seja, fazendo de modo extraordinário o cotidiano, o ordinário das suas vidas, colocando amor em todas as coisas que eles
faziam, com pontualidade, com honestidade, cultivando os valores do Evangelho, da Palavra de Deus, uma vida de oração. Isso é importante. A espiritualidade que Luiz e Zélia viveram é que foi o canal, foram os trilhos, podemos dizer, que conduziram Luiz e Zélia e suas filhas para a santidade. É necessária uma espiritualidade. Dentro dessa espiritualidade, a oração, a amizade com Deus, a amizade entre eles também havia muito forte, muito profunda. A amizade com Deus, a sinceridade de coração na busca de Deus, foi fundamental para desenvolver uma espiritualidade que nós podemos dizer que tem um tripé. O tripé dessa espiritualidade de Luiz e Zélia é a soberania de Deus, Deus o primeiro a ser servido, tudo para a maior glória de Deus, a confiança na providência divina, uma confiança absoluta que Deus é Pai, Deus é bom e tudo provê para os seus filhos, não somente no campo material, financeiro, mas tudo o que o bom Deus pode prover para os seus filhos é providência e o abandono à sua vontade. Minhas queridas filhinhas, vai dizer Zélia numa outra carta, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. Também a exemplo de Luiz, que sempre reforçou isso para suas filhas. O mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. Então, este abandono completo na vontade de Deus, que seja feita a tua vontade. Como eu disse no início, a vontade de Deus é a nossa santificação. Luiz e Zélia entenderam isso de forma muito perfeita e viveram a santidade. Essa santidade, repito, no cotidiano. Isso é importante, porque muitas vezes a gente até deseja a santidade. Porque nós entramos no caminho do Senhor, fizemos uma experiência do amor de Deus, recebemos a graça do Espírito Santo e dizemos a Deus, queremos ser santos, quero buscar a santidade, Senhor. Mas muitas vezes pensamos que a santidade é algo que precisa de atos heróicos e extraordinários e acabamos nem sempre conseguindo, né? É óbvio que na vida dos santos nós encontramos atos extraordinários, atos heróicos, porque viveram de forma heróica as virtudes da fé, da esperança e da caridade, vivendo a pobreza, a obediência e a castidade. Mas o caminho que Deus nos aponta através da vida dos nossos santos é o caminho do dia a dia. Então, a matéria-prima para buscar a santidade nós já temos, é a nossa vida. Para aqueles que são casados, você já tem uma matéria-prima extraordinária para a sua santificação. É o seu matrimônio, é a sua família, é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. Porque São Paulo, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer, o marido que não tem a fé é santificado pela esposa que tem a fé, e vice-versa. Então, no matrimônio, nós nos santificamos um ao outro. E como que é feita essa santificação? No dia a dia. No dia a dia. Vivendo os desafios, vivendo as alegrias, as esperanças, como nós prometemos no matrimônio. Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Então é exatamente aí, no dia a dia, o cotidiano da vida matrimonial e da vida familiar é a melhor matéria-prima para a santidade. Deus já nos deu esta matéria-prima. A gente não precisa ficar procurando aqui e acolá e que de repente vai passar a vida e nós não vamos encontrar. Deus já nos deu o caminho, Deus já nos deu a matéria-prima. É o dia a dia da vida familiar. E o que é o dia a dia da vida familiar? O que é o cotidiano da vida familiar? Como viveram Luiz e Zélia? Eles tinham o seu próprio negócio, era uma empresa familiar, viviam e desenvolviam o seu negócio com honestidade, cuidando das suas filhas, cuidando dos seus afazeres,
domésticos, participando ativamente da vida da sua paróquia e da vida da sociedade, com uma atenção muito especial aos pobres, aos necessitados. As filhas testemunham, nossos pais tinham um coração generosíssimo. Eles ajudavam a paróquia, ajudavam os pobres, não mediam esforços pela salvação das almas. Não mediam esforços. Eles viviam o dia a dia, cuidando das filhas, cuidando do lar, nas preocupações, pagando as suas contas, acordavam cedo, trabalhavam muito e dormiam tarde. Tem alguma diferença da nossa vida? Ou por acaso tem alguém que está me acompanhando aqui que acorda tarde, trabalha pouco e dorme cedo, né? Esse não é o meu caso, imagino que não é o seu caso também. Então vejam, Luiz e Zélia viveram a vida como nós vivemos. Acordar cedo, trabalhar bastante, dormir tarde, né? E se empenhar, cuidar das coisas do lar, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar dos negócios, cuidar do trabalho, pagar as contas, administrar o lar e ainda cuidar das coisas do nosso grupo de oração, da nossa paróquia, da pastoral, do movimento, da comunidade e ainda se preocupar com a nossa sociedade, se preocupar com aqueles que mais sofrem, aqueles mais necessitados, compartilhar e partilhar a nossa vida. Então, Luiz e Zélia não viveram uma vida diferente da nossa e foram santos. Por isso, meus queridos irmãos, é possível a santidade, é possível. Convido você agora a fazer comigo uma oração. A oração dos santos Luiz e Zélia Martin. É uma oração que eu mesmo fiz e nós da comunidade Sagrada Família temos divulgado esta oração, que é uma consagração da família à Sagrada Família de Nazaré, com a intercessão dos santos Luiz e Zélia Martin. Reze comigo. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, consagro minha vida e minha família a vós, para vivermos como autêntica igreja doméstica, verdadeira comunidade de amor, onde Deus é o primeiro a ser servido, fazendo tudo para a sua maior glória, amando-nos e amando ao próximo como a nós mesmos. Nos comprometemos a viver a santidade no cotidiano, assim como viveram os santos Luiz e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, na humildade, na alegria, no acolhimento da vida, no trabalho honesto, no cultivo das virtudes evangélicas, na promoção das vocações, no apostolado, com fé viva, confiante esperança e ardente caridade. Queremos, como eles, confiar na divina providência e nos abandonar à vontade de Deus, pois seguiram vosso modelo na simplicidade da família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Santos Luiz e Zélia Martin, roguem por nossas famílias. Amém. Queria ainda, nesse último minutinho, fazer o nosso momento de marketing, né? Nesse momento em que estou gravando este vídeo para vocês, acabei de lançar, no último mês, o meu 10º livro e o 11º livro da nossa editora, a editora Sagrada Família. Este livro, Pais Incomparáveis, a Pedagogia Educativa dos Santos Luiz e Zélia Martin. Um pouco aí dos segredos educativos, como Luiz e Zélia educaram as suas filhas. Também de minha autoria, já um pouco mais conhecida, a Novena da Família, rezando com os santos Luiz e Zélia Martin, também da nossa editora Sagrada Família. E pela editora Sagrada Família, com muita alegria, era um desejo, um sonho de muitos anos, conseguimos, em parceria com as edições do Carmelo e as edições Loyola, também levando o selo da editora Sagrada Família, lançar com exclusividade no Brasil as correspondências, as cartas de Luiz e Zélia Martin, né? Santos Luiz e Zélia Martin, correspondência familiar. Todas as cartas conservadas de Luiz e Zélia Martin estão aqui neste livro maravilhoso. Isso aqui é um tesouro da espiritualidade, da vida e da santidade no cotidiano dos nossos queridos santos Luiz e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi uma alegria estar com vocês, meus irmãos. Deus os abençoe e os ajude. Ajude a cada um de nós a vivermos
a santidade pessoal, matrimonial e familiar. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês.